A autoobsessão é um transtorno psiquiátrico muito grave, que são ideias que a pessoa traz de outras reencarnações, culpas, muitas ações nossas que são desconhecidas dos outros permanecem no nosso conhecimento e se transforma num aguilhão em nosso cérebro. Uma pessoa que acha cometido um crime e depois se arrepende, termina por fazer a autoobsessão, porque fica lembrando, agora que passou a raiva, que os interesses mesquinhos não resultaram na felicidade dele, o bandido ou o criminoso, e começa a achar que não deveria ter feito. Então não consegue tirar da mente aquele instante fatal, porque depende tudo de um instante. Quantas vezes estamos ótimos e uma informação insignificante nos transtorna e ficamos uma fera, a ponto de dizer, não é a pessoa que eu conheço, porque não é possível que a pessoa mude desta forma. E é o que nós falamos na última terça-feira, é o demônio interno, é o que a psiquiatria chama nossos demônios interiores. Os psicólogos usam muito os nossos demônios, não acreditando nos espíritos que seriam tradicionalmente os demônios. Eles convertem esses espíritos em que nós acreditamos em transtornos demoníacos da própria personalidade. Então nós vimos obsessões incríveis. Eu vou ilustrar com um caso que me preocupa até hoje. Faz uns 50 anos, alguém foi levado aqui ao centro, em outra sede. Era uma menina de 16 anos, mais ou menos, que estava absolutamente dominada. Ela foi retirada da casa de psiquiatria que havia então aqui em Salvador e veio com camisa de forças e levou lá ao centro. Eram já umas 2 horas da manhã, na hora que eu a atendi, e percebi que se tratava de uma obsessão. Então atendi o espírito, conversei e pedi para ele deixar a moça em paz. Sem muita discussão, ela recuperou a lucidez. Fazia 2 semanas em camisa de força no sanatório. E então eu pedi para tirarem da camisa de força. E os enfermeiros disseram que não. Houve uma pequena discussão, eu digo, olha, no sanatório você manda, mas aqui você não apita, porque você não entende nada. Você aqui é um espectador. E o espectador não opina. Olha, depois ele gosta ou não gosta. Tira a camisa de força. Ele insistiu, eu tirei a camisa de força da moça e ficou entendido que ela era uma obsidiada. Depois o espírito veio, era um familiar do seu pai. Enfim, depois de umas 3 ou 4 reuniões mediúnicas, o espírito resolveu mudar de comportamento. Ela se casou, tinha 16, aos 20 anos casou-se, teve um filho, e esse filho era o antigo obsessor. Havia então entre ele e o sogro uma arranhadura. Os dois não se davam, porque havia o problema do passado. E foram ficando cada vez numa situação pior. E o senhor, que se tornou espírita, me comunicou o fato. Eu digo, traga a menina para eu ver. Nós teremos uma conversa em particular, veremos. Por fim, ela voltou a frequentar e, claro, se libertou daquela situação. O que aconteceu? Nesse ínterim, ela era dedicada a um trabalho profissional. E criou a ideia, notem que coisa curiosa, que havia usado mal de parte do patrimônio da empresa. E havia ludibriado o pai. Ela fez umas operações imobiliárias muito confusas e terminou culpando-se do insucesso. Esteve agora com o psiquiatra, ele tentou tirar da sua mente, fez todas as técnicas para este quadro, para esta patologia. Fez hipnose, fez regressão de memória,
encontrou o momento em que ela comete o engano e aparentemente ela se curou. E deu-se conta que era melhor fazer de conta que aquilo não lhe impressionava do que ficar demonstrando estar doente. Ela voltou até mim e eu disse: minha filha, não esconda a sua doença. Você continua com aquela ideia fixa. Vamos analisar. Você não fez aquele ato. Seu pai, que é o perdedor, diz-me e diz a você que é uma ideia que você tem. Pois bem, esta moça introjetou de tal forma que há mais de 5 anos ela já percorreu dos melhores psiquiatras do Brasil, alguns de Viena, em homenagem a Freud, e ainda hoje ela me escreveu assim: tio Divaldo, eu sei que vocês todos são bons comigo, mas não me sai da cabeça o crime que eu cometi contra meu pai, uma auto-obsessão. Então o paciente, mesmo que não acredite nele, deve aceitar a orientação médica, porque o médico é que está com a razão lógica. Ele está numa deficiência de memória, de lembranças. A sua memória restaurou alguma dívida, e como essa dívida está cobrando ser resgatada, ele adota essa dívida como hoje. Quantos de nós nos lembramos de certos casos da juventude, da maturidade, e dizemos: para que eu fiz aquilo? E quanto mais pensar, pior. Solução, terapia. O que está feito não pode ser refeito. Pare, aceite. Pois não, eu roubei, não vou roubar mais. Então vou repor o dinheiro que eu roubei e pronto. Faça a paz de consciência. Mas lembrando que a auto-obsessão com o filho, com a esposa, com alguém, é um trabalho que exige muita paciência e muito tempo, naturalmente.